No limiar do século III da era cristã, a cidade de Alexandria, no Egito Romano, era o epicentro intelectual do mundo. Era um cadinho de culturas, filosofias e religiões, onde o platonismo se encontrava com o judaísmo helenístico e o cristianismo incipiente. Nesse cenário de fervor acadêmico e perseguição imperial, surgiu uma figura cuja mente brilhante moldaria o cristianismo de uma forma que nenhum outro teólogo, exceto talvez Agostinho, conseguiria igualar. Seu nome era Orígenes Adamantius. Orígenes não foi apenas um escritor, ele foi uma força da natureza intelectual. Um homem que personificou a fusão da fé cristã com a razão filosófica grega. Ele foi um exegeta monumental, um filósofo perspicaz e um professor carismático, cuja obra monumental estabeleceu os padrões para a crítica textual e a interpretação bíblica por milênios. Contudo, seu legado é marcado por um paradoxo profundo. Ele foi o maior mestre da Igreja Antiga, venerado por santos e doutores, mas foi postumamente condenado como herege. A história de Orígenes é a história da busca implacável pela verdade, levada a cabo com um rigor ascético que beirava o fanatismo e uma audácia teológica que desafiava os limites da ortodoxia emergente. Para compreender Orígenes, devemos primeiro entender o mundo perigoso em que ele nasceu, um mundo onde a dedicação à fé era frequentemente paga com o próprio sangue. Orígenes nasceu por volta do ano 185 D.C., 105 D.C., em Alexandria, numa família cristã devota. Seu pai, Leônidas, era um homem de posses e erudição, que assegurou que seu filho recebesse a melhor educação possível, combinando o estudo das escrituras sagradas com os clássicos gregos. Desde cedo, o jovem Orígenes demonstrou uma inteligência prodigiosa e uma curiosidade insaciável. Leônidas, ciente do potencial de seu filho, supervisionava pessoalmente os seus estudos bíblicos. Há relatos que indicam que, mesmo quando criança, Orígenes fazia perguntas tão profundas sobre o significado espiritual das escrituras que deixava seu pai perplexo. Leônidas, embora orgulhoso, repreendiu-o por vezes para que se concentrasse no significado literal, mas secretamente, ao ver o filho dormir, beijava-lhe o peito, reverenciando a morada do Espírito Santo, a tranquilidade acadêmica. Contudo, estava prestes a ser destruída pela dura realidade do Império Romano. Em 202 D.C., Código o Imperador Sétimo Severo, que inicialmente havia mostrado alguma tolerância para com os cristãos, reverteu a política e emitiu um édito proibindo estritamente a conversão ao cristianismo e ao judaísmo. Esta proibição desencadeou uma onda feroz de perseguição que atingiu Alexandria com particular violência. A prisão de Leônidas foi um evento transformador para o jovem Orígenes, que tinha então cerca de 17 anos. Longe de sentir medo ou desespero, Orígenes foi tomado por um fervor indomável, um desejo ardente de partilhar o destino de seu pai e alcançar a coroa do martírio. É importante notar o contexto da teologia do martírio da época. O martírio era visto não apenas como a prova suprema da fé, mas como um batismo de sangue, uma garantia imediata de entrada na glória celestial. Para um jovem intelectual e profundamente piedoso como Orígenes, esta era a vocação mais elevada. Enquanto Leônidas estava encarcerado, Orígenes, impulsionado por esta convicção, tentou juntar-se a ele na prisão. Ele escreveu uma carta ao pai, uma missiva que se tornou famosa pela sua intensidade e determinação. Nela, Orígenes exortava Leônidas a permanecer firme e inabalável. A frase que se preservou, citada por Eusébio de Cesareia, é um testemunho da sua força de espírito. Toma cuidado, pai, para não mudares de ideia por nossa causa. A mãe de Orígenes, cujo nome não foi registrado na história, mas cuja ação é imortalizada, viu o perigo iminente. Ela compreendeu que a morte de Leônidas gera uma tragédia insuportável. A perda do seu filho mais brilhante seria a aniquilação total da família. Orígenes estava determinado a sair de casa e entregar-se às autoridades romanas. Num ato de desespero e engenho materno, a mãe escondeu todas as roupas de Orígenes enquanto ele dormia, sem vestimentas adequadas para aparecer em público. Especialmente na rígida sociedade romana, o jovem Orígenes foi forçado a permanecer em casa. Ele foi impedido de alcançar o martírio físico, mas a experiência forjou nele uma dedicação ao serviço de Cristo que seria, metaforicamente, um martírio intelectual e ascético ao longo da sua vida. Leônidas foi decapitado. Todos os bens da família foram confiscados pelo tesouro imperial, deixando Orígenes, sua mãe e seus 6 irmãos mais novos na mais completa indigência. Aos 17 anos, Orígenes viu-se lançado de uma vida de privilégio acadêmico para a responsabilidade de sustentar uma família despojada, carregando o legado de um pai mártir e o trauma da perseguição. Este evento não o quebrou. Antes, serviu como o cadinho onde o seu caráter foi temperado. A partir desse momento, a sua vida seria uma resposta perpétua ao sacrifício do pai.
O luto pela morte de seu pai não paralisou Origen. Pelo contrário, transformou-se em um combustível espiritual que o impulsionou a uma busca quase sabrahumana pela santidade em Jesus Cristo. Em Alessandria, uma cidade onde a filosofia frequentemente se perdia em abstrações, Origen queria que sua vida fosse uma prova tangível da presença de Jesus. Ele acreditava que o corpo era um altar onde o sacrifício deveria ser contínuo. Sua rotina era uma sucessão de atos de renúncia. Ele limitava sua alimentação ao estritamente necessário para não desfalecer. Via no jejum uma forma de alimentar sua alma com um pão vivo que é Jesus. E passava horas de joelhos, sentindo que cada dor física era um degrau que o aproximava do Calvário de seu Senhor. Para Origen, o mundo e suas delícias eram sombras passageiras diante da luz eterna de Jesus. Essa sede de pureza absoluta, contudo, o levaria ao episódio mais dramático e debatido de sua existência. Ao debruçar-se sobre as palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, Origen encontrou a passagem sobre os que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Em seu zelo juvenil e em sua leitura profundamente literal e apaixonada, ele interpretou que Jesus pedia um sacrifício total de sua masculinidade para que nada, absolutamente nada, pudesse interferir em seu serviço ao Evangelho. Movido por um amor que não conhecia limites ou cautela, Origen tomou a decisão de se autocastrar. Ele desejava ser um servo inteiramente consagrado, um homem que não pertencia mais a si mesmo ou aos desejos da carne, mas exclusivamente a Jesus Cristo. Este ato, embora nascido de uma devoção sincera e profunda a Jesus, tornou-se uma marca indelével e controversa em sua trajetória. Origen acreditava que, ao remover as distrações carnais, ele teria uma mente mais límpida para ensinar as mulheres e homens que buscavam a Jesus na escola catequética, sem que houvesse qualquer sombra de suspeita sobre sua moralidade. Ele queria ser o verdadeiro gnóstico, aquele que possuía o conhecimento puro de Deus, livre das amarras da matéria. No entanto, este sacrifício físico feito no segredo de sua fé começaria a gerar tensões dentro da hierarquia da igreja. O bispo Demétrio, que antes o via como um prodígio de Jesus, passou a olhar com estranheza para esse fervor que desafiava a ordem natural da criação de Deus. Anos mais tarde, com a maturidade que só o tempo e o Espírito de Jesus concedem, o próprio Origen passaria a ensinar que a letra da Escritura pode matar, mas o Espírito de Jesus vivifica. Ele lamentaria sua interpretação literal e precoce, compreendendo que o chamado de Jesus para ser eunuco era um convite à castidade do coração e à renúncia das paixões da alma, e não uma ordem para a mutilação do corpo, mas a cicatriz já estava feita. Origen tornou-se um homem marcado por seu amor radical a Jesus, alguém que não teve medo de dar o que tinha de mais íntimo se acreditasse que isso o faria mais fiel ao seu mestre. Sua vida era um testemunho de que, para Origen, o nome de Jesus valia qualquer preço, qualquer dor e qualquer renúncia. Essa dedicação extrema, embora incompreendida por muitos, elevou sua autoridade espiritual a níveis imensos. Pessoas de todo o Império Romano viajavam para Alexandria, apenas para ouvir o jovem mestre que vivia como um anjo na terra. Origen ensinava que a inteligência era um dom de Jesus e que deveria ser devolvida a ele em forma de adoração intelectual. Ele não se contentava com uma fé superficial. Ele queria mergulhar nas profundezas do mistério de Jesus Cristo. Cada aula que ele ministrava era um convite para que seus alunos deixassem as trevas da ignorância e caminhassem em direção à luz do Logos. O ascetismo de Origen não era um ódio ao corpo, mas um amor tão transbordante por Jesus, que nada mais no universo parecia ter importância diante da glória do Filho de Deus. Com 3 minutos e 49 segundos 229 segundos. O ritmo está perfeito e consistente com o primeiro bloco. Seguindo a sua diretriz rigorosa, preparei 46 prompts visuais, um para cada 5 segundos, cobrindo toda a narrativa do sacrifício da carne e a polêmica da castração. A produção intelectual de Origen em Cesareia, após ser forçado a deixar Alexandria, foi algo que o mundo nunca havia visto e que dificilmente verá novamente. Protegido por seu amigo e patrono Ambrósio, um homem de posses que se converteu a Jesus através de seus ensinamentos, Origen teve à sua disposição uma equipe de taquígrafos e copistas que trabalhavam dia e noite. Foi nesse ambiente de fervor acadêmico e espiritual que ele ergueu a maior obra de crítica textual da antiguidade, a Hesapla. Origen entendia que para defender o nome de Jesus, os cristãos precisavam de uma base sólida e inatacável. Ele organizou o Antigo Testamento em 6 colunas paralelas, comparando o hebraico e várias traduções gregas, tudo para garantir que cada vírgula das Escrituras apontasse com precisão para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Mas para Origen, a letra era apenas o corpo. O verdadeiro gênio estava em buscar o espírito.
ele sistematizou o método alegórico de interpretação. Ensinando que a Bíblia é um organismo vivo inspirado pelo Espírito de Jesus, ele acreditava que as Escrituras possuem 3 níveis de profundidade: o sentido literal para os iniciantes, o sentido moral para os que crescem na fé e o sentido espiritual para os que buscam a união total com Jesus. Origen afirmava que Deus, em sua sabedoria, colocou tropeços no texto literal para nos obrigar a mergulhar nas profundezas do mistério. Quando ele lia sobre a criação ou as leis do templo, ele não via apenas história antiga, ele via profecias vibrantes sobre a redenção operada por Jesus. Para ele, cada página da Bíblia estava impregnada com o perfume de Jesus Cristo. Este método permitiu que Origen respondesse aos críticos pagãos e judeus, mostrando que o cristianismo possuía uma filosofia superior, uma lógica divina que superava os maiores pensadores da Grécia. Ele escreveu comentários monumentais sobre quase todos os livros da Bíblia, transformando o estudo das Escrituras em um ato de adoração contínua a Jesus. Em sua obra sobre os princípios, ele tentou mapear todo o universo espiritual, desde a natureza de Deus até o destino final das almas, sempre tendo o Logos, a razão eterna de Jesus, como o sol que ilumina todo o pensamento humano. Origen provou que a mente mais brilhante do Império não encontrava satisfação na filosofia humana, mas na revelação de Jesus Cristo, o mestre de toda a verdade. Sua dedicação era tal que ele ficou conhecido como o Adamantius, o homem de aço, cujas forças pareciam não ter fim quando o assunto era exaltar a Jesus. Ele pregava diariamente, traduzindo as complexidades teológicas para a linguagem simples do povo, ensinando que a maior das sabedorias era o amor experimental por Jesus, através de sua pena e de sua voz. Alexandria e Cesareia Tornerim Sei, os faróis da cristandade. Origen não buscava glória para si. Ele buscava que cada intelecto humano se curvasse perante a majestade de Jesus. Sua obra monumental garantiu que a Igreja tivesse as ferramentas necessárias para enfrentar as tempestades doutrinárias dos séculos seguintes, mantendo sempre o olhar fixo na pessoa de Jesus Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas. Enquanto a fama de Origen crescia, suas especulações teológicas começaram a tocar em mistérios que poucos antes dele haviam ousado explorar. Movido por um amor incomensurável à bondade de Jesus, Origen não conseguia conceber um universo onde o mal tivesse a palavra final. Foi nesse contexto que ele desenvolveu a doutrina da apocatastase, a ideia da restauração de todas as coisas em Jesus Cristo. Ele acreditava que o poder redentor de Jesus era tão vasto e profundo que, ao final de todas as eras, toda a criação seria purificada e reconciliada com o Pai. Para Origen, o inferno não era um castigo eterno e sem propósito, mas um fogo medicinal, um processo de cura doloroso, mas necessário, para que cada alma pudesse enfim retornar ao abraço amoroso de Jesus. Essa visão, que mais tarde seria alvo de duras controvérsias, nascia de sua convicção de que em Jesus, Deus será tudo em todos. Origen chegava a especular que até mesmo as potências das trevas, ao final de ciclos imensuráveis de tempo e arrependimento, poderiam ser subjugadas pelo amor invencível de Jesus. Para ele, a vitória de Jesus na cruz não foi apenas para a humanidade, mas um evento cósmico que abalou as fundações de toda a existência espiritual. No entanto, essas ideias, embora centradas na misericórdia de Jesus, começaram a soar perigosas para muitos líderes da Igreja, que temiam que a promessa de uma restauração universal pudesse diminuir o temor de Deus e a urgência da conversão imediata ao nome de Jesus. Outra doutrina que trazia inquietação era sua crença na preexistência das almas. Origen propunha que, antes da criação do mundo material, todas as mentes racionais existiam em uma contemplação pura de Jesus, o Logos. Segundo ele, o arrefecimento desse amor original fez com que as almas caíssem em corpos, e que a vida terrena era uma escola de retorno, um caminho de ascensão pedagógica guiado por Jesus. Embora buscasse explicar a origem do mal e a justiça divina, Origen flertava com conceitos que pareciam distantes da simplicidade apostólica, criando uma tensão entre seu gênio filosófico e a tradição que se consolidava, mas em seu coração, cada teoria era apenas uma tentativa de exaltar a soberania e a inteligência infinita de Jesus Cristo. Apesar das nuvens de suspeita que começavam a se formar sobre algumas de suas especulações, Origen nunca deixou de ser o maior apologista do nome de Jesus em sua obra contra Celso. Ele defendeu a fé cristã contra os ataques intelectuais mais ferozes do paganismo, provando que a cruz de Jesus não era loucura, mas a sabedoria suprema. Ele viveu no fio da navalha, entre o gênio que desbrava novos horizontes e o fiel que se curva perante a tradição. Para Origen, a busca pela verdade era um ato de amor a Jesus,
e ele estava disposto a arriscar tudo, inclusive sua reputação, para mostrar que a realidade de Jesus preenchia todos os espaços do pensamento humano e divino. Essa fase de sua vida mostra-nos um Origen que não temia as perguntas difíceis, pois confiava que a resposta final seria sempre o próprio Jesus. Ele ensinava que a alma deve ser uma buscadora incansável, uma viajante que não descansa enquanto não repousar no Logos, mesmo quando suas ideias eram questionadas por bispos poderosos. Origen mantinha uma humildade serena, afirmando que suas especulações eram apenas tentativas de balbuciar sobre a grandeza inefável de Jesus Cristo. Ele não buscava criar uma heresia, mas sim expandir os horizontes da mente cristã para que ela pudesse comportar a imensidão do amor que Jesus demonstrou por toda a criação, desde as estrelas até o mais humilde dos seres humanos. A tranquilidade de Orígenes em Cesareia foi tragicamente interrompida quando as sombras da perseguição imperial voltaram a escurecer o horizonte da igreja. No ano de 250, o imperador Décio subiu ao trono com uma determinação implacável: erradicar o cristianismo e restaurar o antigo culto aos deuses romanos. Décio compreendia que a força dos cristãos não residia em exércitos, mas na sua lealdade absoluta a Jesus Cristo. Ele emitiu um édito exigindo que cada cidadão do império oferecesse sacrifícios aos deuses pagãos, sob pena de tortura e morte. Para Orígenes, que passara a vida inteira a preparar-se para este momento sob a luz de Jesus, o decreto não foi uma surpresa, mas a oportunidade final de provar o seu amor pelo nome de Jesus. Já com mais de 60 anos e o corpo debilitado por décadas de ascetismo e trabalho exaustivo, Orígenes foi preso em Tiro. As autoridades romanas sabiam quem ele era: o cérebro da cristandade, o homem que transformara o nome de Jesus numa força intelectual inabalável. O objetivo de Décio não era matá-lo rapidamente e criar um mártir, mas sim quebrar o seu espírito. Eles queriam que o homem de aço renegasse a Jesus Cristo publicamente. Orígenes foi submetido a tormentos que fariam o mais bravo dos soldados vacilar. Ele foi colocado no nervos, um instrumento de tortura onde as suas pernas foram esticadas até o limite por dias infindáveis, enquanto o ferro das correntes lacerava sua carne. Contudo, em cada suspiro de dor, Orígenes invocava o nome de Jesus. Mesmo sob o açoite e a ameaça das chamas, a alma de Orígenes permanecia ancorada na rocha que é Jesus Cristo. Os seus torturadores ficavam atônitos perante a sua resistência. Quanto mais o corpo enfraquecia, mais o seu espírito parecia brilhar com a presença de Jesus. Ele, que na juventude chorara por não poder morrer ao lado do Pai, por amor a Jesus, encontrava agora na velhice o seu batismo de sangue prolongado. Orígenes não era apenas um mestre das palavras. Ele era um confessor da fé que mostrava ao império que o amor de Jesus é mais forte do que a morte. A sua resistência tornou-se um hino de vitória que ecoava pelas prisões de Tiro, fortalecendo todos os que sofriam pelo nome de Jesus. A perseguição terminou com a morte de Décio, e Orígenes foi finalmente libertado, mas o seu corpo nunca mais recuperaria. Ele era um mártir vivo, carregando nos seus ossos e na sua pele as marcas da sua fidelidade a Jesus. Ele viveu os seus últimos anos cercado por discípulos, continuando a ditar cartas de encorajamento, sempre centradas na bondade infinita de Jesus Cristo. Por volta do ano 254, o Adamantius entregou finalmente o seu espírito ao Senhor. Ele partiu deste mundo não como um vencido, mas como um triunfador que dedicara cada gota de suor e cada pensamento à glória de Jesus. O seu túmulo em Tiro tornou-se um local de silêncio e respeito, o descanso final de um gigante que amou a Jesus acima de todas as coisas. Contudo, a história de Orígenes não terminou com a sua morte. O seu legado tornou-se um campo de batalha teológico que duraria séculos. Se por um lado ele foi o mestre de santos como os pais capadócios, que usaram a sua sabedoria para defender a divindade de Jesus, por outro lado, as suas especulações mais ousadas foram alvo de condenações póstumas. No Segundo Concílio de Constantinopla, 300 anos após a sua partida, as suas ideias sobre a restauração universal foram declaradas heréticas. O gênio que erguera a Catedral das Escrituras para honrar a Jesus viu o seu nome ser apagado de muitos registros oficiais. Mas a verdade é que, sem Orígenes, a teologia cristã não teria a profundidade e o rigor que hoje possui. Ele foi o homem que ensinou a igreja a pensar em Jesus com toda a inteligência da alma. Ao olharmos hoje para a vida monumental de Orígenes de Alexandria, vemos um lembrete de que a busca por Jesus exige tudo de nós. Ele foi o homem que se castrou pela pureza de Jesus, que se empobreceu pela riqueza de Jesus, e que se deixou torturar pela verdade de Jesus.
Orígenes desafia-nos a não nos contentarmos com uma fé superficial, mas a mergulharmos no oceano inesgotável que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o gênio que errou por amar demais o mistério e o mártir que venceu por nunca negar o Mestre. Que a sua memória nos inspire a sermos também nós, homens de aço na nossa devoção e buscadores humildes na nossa razão, até que um dia possamos ver a Jesus, o Logos eterno, face a face na glória eterna.